A Associação Brasileira de Brangos criou um programa de avaliação genética para reunir dados da raça em todo o país. Vamos juntar tudo, né? A partir desse programa chamado Brangos Mais, o uso da genômica, avaliação genômica, mostra ser, na avaliação da associação, ser o segredo para uma pecuária cada vez mais precisa. E nós recebemos aqui no estúdio, para comentar esse programa que acaba de ser apresentado aos pecuaristas, a Andrea Reis, que é coordenadora de projetos técnicos da Associação Brasileira de Brangos, né? Associação do Brangos, que tem sede em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tudo bem, Andrea? Obrigado, viu, pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando aí da Brangos e principalmente do programa Brangos Mais. É verdade que você que está à frente desse novo programa? Isso aí, eu entrei esse ano na Associação Brasileira de Brangos justamente para coordenar projetos. E o meu principal projeto é o Brangos Mais. E aí a gente tem, né, como objetivo unificar essas informações dos programas que hoje já existem numa só base e também deixar de ser somente uma associação cartorial e genealógica, passando mais parte técnica junto aos criadores e técnicos da raça também. Quer dizer, o negócio não é só fazer o registro dos animais, mas fazer com que eles melhorem geneticamente. Exato. Essa é a ideia? Exatamente. E entregar cada vez mais animais de qualidade, né? E entregando o nosso produto final é a carne. Então, a carne de qualidade com animais precoces e melhoradores da raça. A gente sabe que o Angus, o Brangos, aliás, é o resultado do cruzamento do Zebu com o Angus, né? Isso lá nos Estados Unidos... O Bra de Brangos vem da raça Brahma, que surgiu esse cruzamento lá. No caso do nosso aqui no Brasil, esse Brangos que nós temos hoje, que é o Angus com o Zebu, mais precisamente o Nelore, né? Como é que é? Qual é o grau de sangue? Como é que a gente define essa raça aqui? Então, como você mesmo falou, né? É o cruzamento entre o Angus e a raça taurina, que é o Angus, e zebuína, que pode ser o Nelore, o Brahman, Sindh, para chegar até os 5/8, que é Zebu, e 3/8 Angus, que é os sucessivos acasalamentos e cruzamentos, né? E as proporções chegam no 5/8, 3/8. Por que os 5/8 e 3/8? Que ele começa a ter equilíbrio e por mais que acasale esses animais puros sintéticos com puros sintéticos, ele vai segregando sempre nessa proporção de sangue. Quer dizer que o Brangos que nós temos, o que é registrado hoje no Brasil, é os 5/8 de sangue Zebu, pode ser Nelore, pode ser Sindh, pode ser Brahma, pode ser Guzerá, Zebu, cupim. E 3/8 do Aberdeen Angus. E aquele que é meio sangue? O meio sangue, ele é o primeiro cruzamento, né, das raças bases, as raças mães, ocasionando o resultado do meio sangue. Mas ele pode ser registrado como Brangos também? Ele é registrado como meio sangue, ele não é um Brangos puro sintético, mas ele é registrável sim dentro dos padrões, né, ali da regulamentação. É tudo Brangos? Tudo Brangos com diferentes proporções de sangue. Com diferente grau de sangue. Mas Isso. Vamos falar, a proposta é reunir dados do Brangos em programas diferentes. São muitos programas hoje que nós temos do Brangos no Brasil? No Brasil a gente tem 3 programas, o Natura, o Promebo e o Gene Plus. E a gente ainda tem criadores brasileiros que participam do Herbra da Argentina, porque tem muitos animais pais que são importados sêmen de lá também, então eles participam junto. Então são 4 programas expressivos que participam da raça Brangos, né? Tem resultados de DEPS. E o que a associação tem como objetivo e proposta? Unificar todas as informações. Por quê? Cada programa tem sua base genética. Então, são diferentes animais, são diferentes resultados numa base. E todas as bases têm número diferente de animais, têm número diferente de pais, com filhos também diferentes. Então, a gente quer unificar para ter uma base com mais acurácia
e também junto com a associação dando rumo à genética aí da raça Brancos. Nós estamos vendo imagens, né? São imagens de lugares diferentes, tem da Embrapa também, você citou o GenePlus, é na Embrapa, gado de corte aqui em Campo Grande, né? Esse Brangus 5/8, ele tem um cupim um pouquinho mais, é esse cupinzinho que nós estamos vendo aí? Esse é o 5/8, é isso? Se a Renata, nossa superintendente, botasse o olho, ela saberia dizer, mas acredito que sim. Ele puxa mais para o zebu, né? Então ele teria mais características puxadas para o zebu. Agora, vocês querem pegar as avaliações desses programas que nós temos, você citou 4, inclusive da Argentina, que acredito que seja até mais tradicional na seleção do Angus e Brangus do que os brasileiros, ou eu estou enganado? Eles têm metodologias similares, mas a forma, às vezes, características mais objetivas ou subjetivas, ou, né, em nossa forma de formar o índice para formar essas DEPs, que é o que a gente utiliza para escolher os animais que serão pais da próxima geração. Aí, o que seria essa unificação, né, de informações? Seria receber os dados brutos desses animais dos criadores e juntar numa base para rodar o programa e ter as DEPs. E qual é a diferença de ter uma base unificada com maior número de animais? É a acurácia que a gente vai ter. Vamos supor que eu tenho um touro que num programa tem 50 filhos, no outro tem 100, às vezes não são os mesmos, então fica disperso. Quanto mais informações a gente tem para aquele touro, a DEP pode melhorar, né? E a acurácia mais confiável, a gente está selecionando aquele touro para imprimir as características que a gente deseja no nosso rebanho. Então, a gente vai ter maior confiabilidade. E os coordenadores desses outros 4 programas vão ceder os dados? Como é que está o relacionamento para que haja isso na prática? Na verdade, a gente tem comunicação com eles sabem que a gente recebe esses dados, mas não é eles que cedem propriamente dito. O criador, ele adere ao nosso programa, ao Brangus Mais, solicita se tem o histórico junto com esses programas, né? Porque eles já têm há anos rodando esses dados, então tem criadores que estão há muitos anos, mandam os dados para eles, então eles solicitam, enviam os dados para mim, e aí eu compilo, que é os dados brutos, não é as DEPs, não é os resultados já prontos, é um passo anterior, que seria os dados brutos. Então eles enviam para mim, mas com a solicitação dos criadores. Quanto que você acredita que a acurácia, depois dessa reunião dos dados desses programas, quanto a acurácia deverá crescer para afinar mais a avaliação? Podemos dizer que, juntando tantos fenótipos, vamos falar primeiro só dos fenótipos, né? O número de animais poderia aumentar em 0,10, 0,20 a acurácia, mas a gente também trabalha com genotipagem, então a seleção genômica, que traz animais mais novos, já que não tem filhos, né, para dizer, não, ele realmente imprime essa característica, ele não tem confiabilidade, mas com a genômica a gente consegue saber se ele é portador ou não dos genes para aquela característica que a gente está buscando. Claro que a gente não vai utilizar esses animais jovens com tanta intensidade, mas já ajuda também. Então, quando a gente alia o maior número de fenótipos e a seleção genômica, a gente espera também um acréscimo de 0,2, 0,3 na acurácia, que é bastante. Pode parecer pouco, mas não é, né? Não. Quando a gente olha em gráficos, né, das pesquisas, nos artigos já publicados, a gente vê bem a diferença. Então, às vezes, acha pouco aumentar 0,2 uma acurácia, mas é bastante. Principalmente em características de difícil mensuração. O que é difícil mensuração? A gente não consegue medir no animal, como eficiência alimentar, até efeito dos gases metanos, né, que a gente está com bastante pesquisa em todo mundo aí para a gente conseguir ter animais mais eficientes que diminuam a emissão de metano, resistência a carrapato ou parasitas, que é difícil ter a mensuração a olho ou conseguir medir no animal. Essa acurácia, essa avaliação genômica, ela vai ser melhor
para identificar os touros, os machos ou as fêmeas? Como é que vai ser o processo de avaliação? Mais para a fêmea ou mais para os touros? O processo de seleção genômica, para quais animais vai ocorrer a genotipagem, é muito intrínseco do criador, porque tem diferentes estratégias. Hoje é muito interessante genotipar os touros, porque eles deixam um número muito grande de filhos, mas também a gente tem que pensar na fêmea, né? Porque a fêmea ela passa muito tempo no rebanho, ela dá um número menor de filhos, mas quando a gente pensa numa transferência de embrião em FIVs, ela precisa ser boa, né? A gente tem que escolher as melhores fêmeas para deixar junto com o acasalamento com o macho, ter DEPs maiores e evoluir, né, com o rebanho. Hoje o mercado do sêmen, do Angus, o tradicional Angus, é muito grande, é crescente, né? Provavelmente a raça que mais vende sêmen de gado de corte é o Angus, né? Sim. E para o Brangus, como é que é esse mercado? O Brangus ele tem crescido bastante, então nos tops, né, com dados da Asbia, que eles liberam relatórios, que é o que controla e tem os indicadores para vendas de sêmen, importação e exportação, a gente fica atrás das raças mães, né? Nelore, Angus e em seguida vem o Brangus. Isso a gente vê com bons olhos, porque quando começa a aumentar o número de venda de sêmen, né? Principalmente por causa que o Brangus tem características complementares das duas raças. E aí a gente vê tantos desafios como principalmente o carrapato, ter a carne de qualidade em menos tempo, e os números que têm sido apresentados, a gente vê que a gente vai ganhando espaço, né, e o Brangus vem se consolidando como uma raça que entrega e pede, né, o que se pede, e também tem a complementaridade dessas duas raças mães. Com essa avaliação conjunta, os touros ganhando mais acurácia na avaliação, a tendência é aumentar o mercado, né? A tendência E o Brasil precisa muito de touros bem avaliados, né? Sim, e é muito importante porque além de uniformizar e ter animais padronizados, né, principalmente registrados, o nosso número de sócios tem aumentado também. Isso mostra que o quê? Tem duas coisas, né? Ganhando região, o Brangus, e principalmente o criador quer animais com qualidade, pode-se dizer uma rastreabilidade, né, saber a origem, para poder vender em leilões com preço agregado e também entregar animais para seus clientes, né, que ele é um animal que vai melhorar o seu rebanho, por mais que seja em rebanhos comerciais, para melhorar a qualidade de carne e também eficiência alimentar. O Angus, raça pura, mas no sul, né, nos 3 estados do sul. E o Brangus, como é que é a adaptação dele nas demais regiões? A gente tem um número bem expressivo também de Brangus na região sul e a gente vem ganhando espaço mais para o norte. Tem na Argentina, né? Argentina. Que citamos agora há pouco, né? E toda a América, o Brangus é uma das raças sintéticas que está espalhada em maior número de países, tanto na América Latina, Estados Unidos, Canadá, Austrália também. E o que ele é importante? A gente tem um sócio nosso que ele está no Pará. E precisa ver a qualidade de rebanho que ele tem e qualidade de carne também. Então, o Brangus, ele se adapta em diferentes trópicos. Tanto no inverno do sul, rigoroso, né? E no calor também, porque no verão, eu sou gaúcha, lá faz muito calor no verão. E em outras áreas que sempre está um clima mais úmido, mais quente, que tem maior incidência de parasitas, né? Como o carrapato, que é o que a gente tem ouvido mais falar aí. Vocês pensam, voltando ao programa, né, Brangus Mais, vocês pensam em fazer um sumário de touros unificado e quando que ele deve ser apresentado ao mercado? Sim, a gente pretende fazer o nosso sumário de touros. A gente já tem a parte do planejamento e execução em andamento. Então, o planejamento está finalizado, mas é melhoria contínua. A gente já tem a captação de sócios, que também é contínuo, né? Então, toda vez a gente está captando novos dados, novos sócios aderindo ao programa.
E agora a gente está na fase de estruturação dos dados. O que seria estruturação dos dados? É um controle de qualidade, porque a gente também precisa ter dados confiáveis para dizer que aquele touro é bom, ou aquela mãe é boa, ou aquele, né, o que a gente espera daquele filho, né, a média que a gente espera daquele acasalamento seja boa e que a gente espera, procura como objetivo do nosso rebanho. Então a gente está na fase de estruturação. Resultados de dados. A gente está com ideia já para o ano que vem, alguns prévios já no final desse ano, mas com o sumário mais consolidado com os nossos parceiros do Brangos Mais para o ano que vem. Muito bom. Conversei com a Andrea Reis, zootecnista, coordenadora de projetos técnicos da Associação Brasileira de Brangos, que eu repito, tem sede em Campo Grande, né? Sede em Há quanto Campo tempo Grande. já tem a associação? A associação ela foi criada em 1979. Ela foi criada por técnicos, né, e criadores no Sul. E depois ela veio para Campo Grande. Eu acho que em Campo Grande ela está desde 2009, se não me engano. Então a gente tem 43 anos de história. Primeiro era em Bagé, porque a raça foi criada no Brasil lá em Bagé, né? E depois passou Brangos e Bagé, né? Por causa do branco. E Bagé, é verdade. E hoje em dia, desde 98, se não me engano, também ela é só Brangos. Muito obrigado, viu, Obrigada André? a você.